Olá, você que acompanha o Diário do Noroeste. Hoje nós conversamos com o Igor Coelho, que é o apresentador do podcast Flow, um dos mais importantes do Brasil. Igor, a gente está aqui no Inovatec 2024, que é um evento que fala sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo. Eu queria que você falasse qual que é a importância de debater esses temas. Cara, eu acho que a educação, em primeiro lugar, a gente sabe que é o jeito que a gente resolve a maioria dos problemas que a gente tem no Brasil hoje, de uma sociedade em geral, né? E eu acho que tem alguns pontos que a gente não lida, quer dizer, o Brasil, a sociedade brasileira de uma forma geral talvez não dê tanta importância como inovação, empreendedorismo, e esse evento aqui, eu acho que ele ajuda a suprir essa carência, sabe? Eu já passei por ali, vi que tem um monte de jovem, então tá acertando no público. Muitos estudantes, né? Então, eu acho importantíssimo. Na verdade, eu diria fundamental, cara. Eu fico muito feliz que exista, na verdade. Legal. Quando foi que você entendeu que começar um podcast seria uma boa ideia e como foi esse processo? Cara, começar um podcast pra mim era uma boa ideia do ponto de vista de ser humano, sabe? Foi um jeito, eu falo às vezes que foi um jeito de salvar minha alma e trabalhar com um troço que, sabe, é conversar com uma pessoa interessante todo dia, né? E a gente decidiu investir nisso, cara, porque a gente achou que a receita do bolo era muito boa e que ela precisava só de tempo para ela funcionar, sabe? Ainda bem que a gente estava certo, mas eu diria, cara, que esse início, eu pelo menos estava movido muito mais pelo sentimento de fazer um troço, fazer algo que teria um impacto real na sociedade, sabe? No debate público. E ao mesmo tempo é divertidíssimo, tem dia que é gostoso demais simplesmente. Então, ainda bem que eu estava certo. Você já entrevistou um monte de gente, Já. De um monte de assuntos nessa trajetória toda. Tem alguém que te marcou muito, uma história que te marcou? Cara, olha, eu já fiz mais de 1000 episódios de podcast, assim, de videocast, né? Entre os do Flow, com os do Flow Esporte Clube, os que eu participo de outras pessoas e tudo mais. Então, cara, eu posso te dizer, já me perguntaram isso de um outro jeito e eu respondo que assim, tem uns arquétipos que passam por lá. Então, o que eu mais gosto é o cara que tá a fim de conversar, sabe? Não é o cara que tá a fim de ser entrevistado. Esse é o que eu mais gosto. Então, passaram por lá alguns, né? E para citar um que vem aqui na cabeça rapidamente, teve da Glória Groove recentemente, foi um mais nessa vibe. Teve o do Lúcio Mauro Filho, eu acho que é um bom exemplo disso que eu tô falando, tá? Divertida também. Que propõe, que te pergunta uma parada, entendeu? Que quer saber da tua experiência também acerca de alguma coisa que a gente está conversando. Então, para mim, esses são os mais gostosos de fazer. E para você manter o ritmo, manter os seguidores, você precisa usar a criatividade. Você, a sua equipe, como é que é esse trabalho de criação também? Cara, eu diria que a criação hoje em dia, pelo menos assim, a gente faz uma ideia do que dá certo e a gente tem certeza do que dá errado, sabe? Porque quando a gente vai pensar em alguma coisa para fazer, para pôr na internet, e isso parte de nós, sabe? Tipo, quero fazer algo na internet. A gente parte já de uma base de dados, a gente já parte de uma experiência, de um monte de coisa. Então, essas tentativas, elas são um pouco mais embasadas, mas eu vou te falar que a verdade mesmo é que tem muito mais a ver com coisas que a gente está a fim de fazer e acredita que tem, sei lá, alguma razão de ser, mesmo que seja divertir, sabe? Foi assim com um debate, por exemplo, que a gente fez lá para a Prefeitura de São Paulo. A gente fez porque a gente sentiu que tinha uma razão de ser naquele momento, sabe? Então, é mais ou menos assim que a gente imagina as coisas que virão. Ter essa preocupação de levar conteúdo que as pessoas querem também. Sim,
com a consciência que a gente pode errar também, viu? É possível errar, o que eu te falei. Faz uma ideia do que dá certo, a gente sabe o que dá errado, tá? E quando erra, faz o quê? Cara, quando erra a gente para, tenta de novo em algum outro momento. Tem coisa que dá certo em um momento e para de dar certo num outro, sabe? Internet é dinâmico demais, então essa é uma vantagem, inclusive, que assim, a gente consegue tentar e assim, o medo da falha ele é muito reduzido. Porque se der ruim, a gente tenta de novo, porque é a internet. É isso mesmo. Uma hora tá dando certo, outra hora não tá. Qual que é o futuro? Não sei se dá para dizer isso já, mas qual que é o futuro do podcast? Ele tem prazo de validade e o que vem depois do podcast? Dá para ter uma ideia disso já? Olha, eu acho que sobre o crescimento do mercado de podcast, cara, eu acho que ele vai para um caminho mais... Ele vai nichar, sabe? Pelo menos é o caminho natural que eu enxergo. Posso estar errado, mas é o que faz sentido, que é ter um assunto que o cara que está ali falando, ele domina, sabe? Ou uma região, pode ser também uma região que ele domina, e eu posso dar 2 exemplos aqui que deram certo. Tem o Santo Flow Podcast, esse é um exemplo que eu sempre uso, que é um programa que ele fala só com a galera, com o público católico, tá? E eles são gigantescos nesse meio. E tem um outro programa que eu não lembro o nome, cara, que funciona, acho que que é lá em Goiás, cara. Eu acho que é em Goiânia. Ele funciona na região. Então lá ele funciona, sabe, o mini flow, de certa forma, sabe? Então eles estão ali, são patrocinados pelo supermercado da região, coisas que funcionam ali, conversam com os candidatos a vereador, ou as pessoas da rádio, empresários, essas coisas assim, na região, sabe? Então assim, quando pensar em nicho, pensa em o que isso quer dizer. Pode querer dizer não só assunto, mas também... Então eu acho que o crescimento do mercado vai por esse caminho aí. Parece um caminho natural, tá? Porque já está acontecendo, sabe qual é? Agora, sobre os programas que já estão, como o Flow, por exemplo, cara, eu espero fazer isso por um tempo ainda. Tá funcionando, então vamos fazer. Uma coisa que eu faço todo dia é como eu faço meu programa melhor. Então, assim, pode ter certeza que eu vou estar tentando fazer um programa melhor todo dia. Você tem autocrítica, Cara, tem dia que eu saio de lá, todo mundo curtiu pra caramba o programa, eu fico, putz, cara, dava pra ser melhor. Eu entendo que foi legal e tal, mas também tem uns que eu saio muito feliz. E tem uns que eu saio... Esse acontece pouco, mas tem uns que eu saio, putz, esse eu errei. Mas acontece pouco. Qual que é a importância? A gente está aqui no evento de inovação. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa também em avanços das redes sociais, alcance desses novos formatos de informação e de comunicação. Qual que é a importância de usar essas ferramentas? Olha, eu acho que em 2024, cara, se você tem um negócio, se você tem uma startup, se você tá... Cara, eu acho que até se você tem uma padaria e não tá nas redes sociais, cara, eu acho que é um desperdício, especialmente se você pretende que não seja uma coisa de bairro, né? Então, esse é o jeito, inclusive, mais barato de fazer com que as pessoas saibam que algo existe, né? As coisas viralizam independente de ser de marca ou não, né? Então... Um vídeo caseiro, por exemplo. Total. Então, a gente já tem vários memes, inclusive, aí sobre a criatividade do brasileiro, e eu já vi alguns que eram marcas, que eram, sei lá, eu já vi do prefeito de uma cidade lá do estado de São Paulo, sabe? Que viraliza. Então, não estar nesses lugares pretendendo comunicar com muita gente, não faz nem sentido. E aí, para a gente já caminhar para o final, Igor, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem quer empreender ou quem está começando, o que é importante levar em conta nesse momento? Cara, eu diria que, sendo bem realista, que assim, será complicado. A vida do empreendedor, ela, especialmente se for inexperiente, ela é dolorosa, porque tem experiências que só vêm
que, putz, ninguém em volta de você viveu, ninguém consegue te dar a dica do que está por vir, e a vida do empreendedor naturalmente é difícil mesmo, né? Agora, se tiver a ver com criação digital, cara, eu diria que é importante também ser você mesmo. Se você levar em consideração que as pessoas se conectam melhor com outras pessoas, mesmo reais, com quem elas consigam compartilhar pensamentos e opiniões e tudo mais, isso ajuda também, em qualquer coisa que você for criar, eu acho, sabe? Pelo menos esse é o momento da internet agora. Seja qualquer pessoas se conectam com pessoas. Então, eu posso dar um exemplo também. Tem a CIMED com a Carla da CIMED, com o lance do CarMed, que quando você pensa em CarMed, tem a Carla da CIMED. Minha filha conhece a Carla da CIMED, sabe? Que é um rosto, é uma pessoa, que as pessoas se conectam, que usa um produto, sabe? Cria essa identificação. Pois é, então é isso. Beleza. Igor, agradeço muito por conversar com o Diário do Noroeste. Seja muito bem-vindo ao Papo. Valeu, cara. Bom trabalho aí para você. Obrigado, valeu.